Então, bora falar de gestão. Se você, assim como eu, se apaixonou por gestão durante o seu processo de crescimento na mecânica automotiva, esse vídeo aqui é para você. Antes de ir para o conteúdo, não esquece aí de se inscrever, na verdade, se inscrever no canal, deixar o like, claro, mas também participar da nossa comunidade Projeção Automotiva, que é um canal lá no WhatsApp, onde eu estou reunindo uma galera e divulgando muita coisa legal sobre manutenção automotiva. Então, posto lá vagas, vou postar também conteúdo relevante sobre manutenção, não só o que eu gravo aqui, mas também de jornais, revistas, muita coisa legal por lá. Então, participa, que eu acho importante a gente criar essa comunidade e unir os mecânicos automotivos e profissionais da manutenção e criar algo diferenciado. Hoje eu quero trazer um pouco sobre gestão, que é uma área que eu me apaixonei durante meu trajeto na mecânica automotiva. Se você tem intenção de migrar para essa área ou evoluir para essa área, eu tenho aqui algumas dicas para que você alcance esse lugar, tá? Eu sempre digo aqui no canal, e você vai ver com frequência nos meus vídeos, que para que você cresça, você precisa entender onde você quer chegar. Porque se você não tem bem definido na sua cabeça onde você quer chegar, qualquer lugar vale. Como se fosse um GPS. Você liga o GPS lá, se você não coloca um destino, ele não te dá nenhuma direção. Agora, se você coloca onde você quer ir, ele vai te dar exatamente as ruas, onde você tem que ir, onde você tem que virar, para você chegar naquele objetivo. Na vida, na sua carreira é a mesma coisa. Se você quer chegar em algum lugar, você precisa colocar o objetivo para você traçar a rota. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que você quer e onde você quer chegar. Se você quer alcançar a gestão, se você quer ser um gestor na área de manutenção automotiva, você tem que colocar isso como objetivo. E aí, durante o trajeto, você vai conseguindo ver ali, conseguindo trilhar o caminho assertivo para você chegar no seu objetivo. Claro que as linhas não são retas, tudo é muito variável, várias coisas acontecem, você às vezes tem que mudar a rota, mas é importante que você tenha bem definido o objetivo. Foi assim que eu fiz. Digo para vocês que eu comecei a mecânica automotiva não com o objetivo de ir para gestão, mas eu tinha o objetivo de crescer. Então, quando eu comecei como auxiliar, o meu primeiro objetivo era ir para mecânica, né? Para passar para mecânico de linha, mecânico 1. Depois de mecânico 1, o meu objetivo era para passar a mecânico expert. Quando eu alcancei o mecânico expert, eu criei o objetivo de empreender. Só que dentro desse processo eu entendi que eu era muito melhor empreendendo dentro do meu local de trabalho do que abrindo meu próprio negócio. Foi um processo mais doloroso para entender isso, mas eu vi que eu poderia desenvolver as minhas habilidades ali de gestão dentro de uma empresa, que não era propriamente minha. Então eu decidi, tive a oportunidade, decidi ir para a área de gestão de oficinas. Então, eu iniciei ali como chefe de oficina, trabalhei por mais ou menos um ano como chefe de oficina. Depois, como chefe de oficina, entendi que eu precisava desenvolver a minha habilidade mais comercial, então eu fui para consultoria técnica e depois eu comecei a ver com bons olhos a parte de gestão de oficina no geral, né, a gestão, o cargo de gestor, o supervisor mesmo da operação no geral. E então consegui hoje, graças a Deus, ir para a parte de supervisão, mas também entendendo que aquele era o meu objetivo e fazendo as coisas necessárias para chegar até lá. Então, cara, se você tem a intenção de ir para a gestão, como eu falei, a primeira coisa é definir isso como objetivo e você precisa trilhar alguns caminhos. Vejo como mais importante você entender que você precisa aprender a lidar com pessoas. É impossível você desenvolver um cargo de gestão e tirar grandes resultados, ter grandes resultados, se você não for uma pessoa que sabe lidar com gente. Eu digo que é muito possível uma pessoa gerar grandes resultados gerindo uma oficina sem saber nada de mecânica e entendendo de gente, do que uma pessoa que sabe tudo de mecânica e não entende nada de gente. É mais fácil essa pessoa que não entende mecânica e entende gente ter grandes resultados, enquanto a outra pode fracassar com uma facilidade muito grande. Porque no dia a dia, a gestão, o que vai determinar de fato o seu resultado é esse seu contato com pessoas, é a forma de você lidar com conflitos, gerenciar
a performance da equipe, gerenciar as frustrações. Tudo isso é primordial para que você seja um gestor de sucesso, tá? A parte comercial da oficina é muito importante também que você entenda. Então, se você não tem experiência com a parte comercial, recomendo que você faça como eu. Pense em uma maneira de você migrar, se você está somente na parte técnica, pense na consultoria como algo importante, como um objetivo para você ter essa noção, né, de como funciona o comercial da oficina e também, como muito importante, o contato direto com o cliente. Muitas vezes aí na sua operação você é um mecânico que fica mais na parte técnica, não tem tanto contato com a parte comercial e você precisa desenvolver isso para ir para uma parte mais de gestão. Claro que se você tiver pensando em gestão somente de oficina, sem se envolver tanto na parte comercial, como por exemplo um chefe de oficina, líder de pátio, talvez esse contato comercial seja mais dispensável, mas ainda assim eu vejo que é muito importante para que você saiba direcionar a sua equipe do ponto de vista financeiro. Então, é interessante que o chefe de oficina tenha esse viés mais comercial também. Claro que você vai ter um contato menor com clientes, mas é importante que você ainda assim desenvolva essa, essa habilidade de lidar com pessoas, mesmo que seu objetivo seja ficar só na oficina e não envolver-se na parte comercial. Uma coisa que eu vejo que foi um diferencial para mim na parte de gestão, principalmente de oficina, é que eu desenvolvi muita habilidade de lidar e gerenciar conflitos, não só com a equipe, mas também com clientes. Então, normalmente quando eu estava como chefe de oficina, quando chegava um cliente para mim, era só algo que estava estourando, então eu tinha que gerenciar aquela situação. Tinha que fazer o cliente entender a necessidade de fazer um serviço, por exemplo, entender o que ele teria que pagar por aquilo e nunca era uma situação agradável. Isso me deu uma habilidade de gerenciar conflitos que eu vejo como uma das coisas mais positivas para minha carreira e eu acho que é uma das habilidades que eu mais me dou bem, digamos assim, é uma das habilidades que eu me destaco. E quando eu passei para consultoria técnica, eu fui de chefe de oficina para consultor técnico, para desenvolver a parte comercial, foi muito mais fácil lidar com clientes, se eu recebia só o que era problemático, né, eu passava ali a receber também o que era mais tranquilo de lidar. Então, você precisa desenvolver essas habilidades se a sua intenção é ir para a parte de gestão. E como você faz isso? Cara, estudando. Não tem outro caminho. É livro, é internet, as pessoas que você segue no Instagram, é pesquisar por pessoas que desenvolvam conteúdo sobre gestão que tenham a ver com a sua área, mas também outras áreas que não tenham tanta ligação com a mecânica automotiva, mas que vai te dar uma base legal. Hoje a gente tem muito acesso à informação, cara, então não fique esperando a informação chegar até você. Procure, pesquise, corra atrás, compre livros que falem sobre gestão, sobre parte comercial, sobre a parte financeira da oficina, busque entender de fato como funciona a operação. Isso vai ser um diferencial para você se colocar na posição de gestor mesmo sem ser, porque isso vai fazer com que as pessoas que estão ao seu lado, principalmente os gestores, comecem a ver algo diferenciado em você. Dica de ouro, e essa aqui é que me colocou nessas posições, e normalmente quando as pessoas estão de frente com isso, elas tendem a reagir de uma forma negativa, que é basicamente começar a exercer o cargo antes de ser. E eu falo que as pessoas tendem a não gostar disso, porque a gente escuta muito a frase, isso aqui não é minha função, quando você está como CLT, né? Tem muita gente que está indo na empresa só para fazer o básico, e tá tudo bem. E se incomodam quando você dá uma tarefa que é diferente daquilo que ela foi contratada para fazer. Então, muitas vezes na minha carreira, eu me vi fazendo coisas, fazendo funções que eram do gestor. E confesso que às vezes isso me cansava, me deixava às vezes, até chateado, porque, pô, é muita coisa para fazer. Mas eu entendia que aquilo era essencial se eu quisesse desenvolver a minha habilidade, de gestor, as minhas habilidades para
mudar de cargo. Então eu já exercia a função antes de fato ser. E quando a oportunidade surgiu, as pessoas entendiam, né, que eu já tinha a habilidade necessária. Então era muito mais fácil fazer com que eu migrasse para a área e começasse a exercer a função de gestor do que contratar alguém de fora que não conhecia a operação para fazer aquilo acontecer. Foi dessa forma como chefe de oficina, foi dessa forma como supervisor, né, de oficina, supervisor de pós-vendas. Então, eu vejo como uma habilidade primordial você ser essa pessoa que está disposta a fazer algo mais, mesmo que você não seja pago por isso. Eu creio fielmente que uma hora ou outra você vai ser pago por aquilo que você está fazendo a mais. Funcionou para mim e vai funcionar para você. Então, não seja esse cara que tudo diferente que aparece, você dispensa, fala que não é sua função e descarta. Como eu falei, tá tudo bem se você quer ficar na média, mas se você quer resultados diferenciados, você precisa ser esse cara que está à frente e com ideias diferentes, com uma mentalidade diferente. Isso para mim é um diferencial. Faça mais e esteja disposto a fazer as atividades do gestor, as atividades do chefe de oficina, principalmente se esse cara te der essa oportunidade. Faça, porque isso vai te colocar à frente das outras pessoas, principalmente das pessoas que estão fora da operação. Quando a oportunidade surgir, muito provavelmente você vai ser o escolhido. Espero ajudar com esse conteúdo aqui. Se inscreva no canal, entra lá na comunidade, muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí da mecânica automotiva que também querem desenvolver nessa profissão. Fechou?